Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista especial com o Secretariado de Município recentemente empossado e que tem a gestão a cumprir de 2025 a 2028. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Secretário de Município de Habitação e Regularização Fundiária, Wagner Bittencourt. Wagner Bittencourt está há aproximadamente 16 anos exercendo funções no Executivo Municipal, há aproximadamente 12 anos está na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, onde já foi secretário adjunto e secretário interino, e atualmente foi reconduzido ao cargo de secretário e ocupa mais uma vez essa pasta. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria iniciar perguntando para o senhor o que toda essa experiência, vários anos no Executivo e boa parte desse período na habitação, como secretário adjunto, desempenhando outras funções, inclusive como secretário interino, mais de uma vez, em governos distintos. Como essa experiência vai lhe ajudar nesse novo momento e o que fazer nesse novo momento, Qual é a prioridade agora nesse novo momento que a Secretaria pretende atacar, pretende seguir avançando, enfim. Tudo bem, Matheus, é um prazer retornar aqui a este estúdio, poder falar de habitação, poder falar de moradia, de regularização fundiária, e com certeza é um novo desafio, é um novo governo. O prefeito Rodrigo e a prefeita Lúcia, eles têm uma forma diferente de propor esse novo governo, de como cuidar da nossa cidade. É um desafio. Eu não encaro assim a ideia de estar há cerca de 13 anos dentro da Secretaria de Habitação como se fosse uma certa continuidade. Na verdade, estou encarando como um novo desafio, até porque estamos vivendo momentos diferentes do que já foi no passado, Antigamente trabalhávamos mais focados nos processos de regularização fundiária. Tivemos um tempo aí que comentávamos antes, do início do programa, a carência do provimento habitacional, dada a extinção dos programas do governo federal, Minha Casa Minha Vida, depois entrou o Casa Verde e Amarela, e passou um tempo, retornou o programa Minha Casa Minha Vida, e nós em Santa Maria nós não tínhamos janela para aderir, e quando houve esse retorno do programa para provimento habitacional, prontamente o município fez a adesão ao programa Minha Casa Minha Vida, no qual eu acho que vamos falar mais adiante um pouquinho. Então, assim, é um novo desafio, e estou muito entusiasmado, muito confiante nesse processo, porque a nossa função é servir a população, é dar continuidade no sentido de prover, sim, política pública para quem precisa dessa política pública, que é o que eu costumo dizer, que a Secretaria de Habitação ela está lá para quem precisa dela. Então nós vamos sim buscar, com todas as forças, com toda a motivação, dar continuidade a esse processo de regularização fundiária e provimento habitacional, de acordo com essa nova linha de governo, aí, que é uma linha mais voltada para a questão técnica, mais particular, atender mais, como posso dizer assim, mais focal ao problema que está posto, que hoje em dia é a falta de moradia às famílias, principalmente as vítimas da calamidade de 2024. Secretário, o senhor falou que lá por 2016, acho que o programa Minha Casa Minha Vida foi extinto, mais ou menos nesse período. Depois, com o governo federal anterior, retornou com um novo nome, que era o Casa Verde e Amarela, alguma coisa nesse sentido, mas que Santa Maria não tinha janela para aderir no Casa Verde e Amarela. Por que Santa Maria não tinha janela e não conseguia aderir? Porque o programa ele foi noticiado, mas nós não tínhamos a liberação do governo na época para fazer contratações. A prova é que quando houve a liberação novamente do programa para a região de Santa Maria, prontamente nós cadastramos o município. É uma questão assim, ele foi noticiado a nível federal, mas a nossa região, no Rio Grande do Sul, ela não existia essa janela, essa oportunidade para que pudéssemos fazer adesão ao programa. Então, aqui no Rio Grande do Sul, dá para a gente resumir que então esse programa ele funcionava de direito, mas não funcionou de fato. Ele foi, como eu disse, foi noticiado. Santa Maria ela foi contemplada com grandes empreendimentos habitacionais, Nós temos o Zilda Arnes, temos o Dom Ivo, temos o Leonel Brizola. O primeiro foi
o Videiras, ali com 420 apartamentos, na Venâncio Aires. Santa Maria ela foi contemplada com provimento habitacional através do programa Minha Casa Minha Vida. Mas no passado. No passado, exatamente. A última entrega foi em 2016. Abril de 2016 foi entregue o Leonel Brizola. O senhor era secretário, Secretário na época. Entreguei governo Schirmer, né? Do governo Schirmer. Entreguei o Leonel Brizola lá, 343 casas. 2016 isso. Em 2016. Abril de 2016. Foi o último empreendimento do Minha Casa Minha Vida na cidade. Sim, aí já vão quase 10 anos, 9 anos. Exatamente. É um período. Secretário, seguindo nessa levada, né? O Brasil tem hoje um déficit habitacional de em torno de 6 mil habitações, segundo pesquisas feitas no ano de 2002, né? 2022, desculpa. O que reflete em torno de 6 mil famílias sem uma habitação. Milhões, né? Milhões. De habitação. 6 milhões de déficit habitacional, que reflete em torno de 6 milhões de famílias, fazendo, né, esse cálculo rápido aí, essa adequação, sem uma casa própria. Santa Maria, vocês têm esses números? Quantas famílias estão sem habitação própria hoje em Santa Maria? Temos, Matheus. Nós temos uma aplicação dentro da Secretaria de Habitação, que é o nosso cadastro habitacional. Esse cadastro habitacional é um sistema, nós temos uma interface onde os nossos atendentes, a equipe do serviço social, ela acessa diariamente para quê? Para fazer a atualização cadastral das pessoas que precisam, que têm interesse em moradia, e com isso nós conseguimos enxergar esses números em tempo real. Hoje, atualmente, Santa Maria tem cerca de 3 mil inscritos no cadastro habitacional. Famílias que dependem, estão precisando de uma moradia. Essas famílias elas estão perfiladas através da política pública habitacional instituída no país, e ela é hierarquizada através de critérios de seleção. Então eu tenho ali grupo 1, grupo 2, grupo 3. O grupo 1 é o que nós chamamos daquelas famílias em maior necessidade, em estado de vulnerabilidade, miserabilidade, que elas compõem ali de 4 a 6 critérios de seleção. E na posterior vem ali o grupo 2 e o grupo 3, por último. Esse grupo 3 são famílias que configuram ali um critério de seleção, e elas têm, digamos que num momento de sorteio de um programa, elas têm uma prioridade X de atendimento, e quanto maior o número de critérios, por certo, né, maiores condições de encaminhamento, de serem sorteadas essas famílias. Direito à moradia para todos, né? Direito à moradia para todos. Então, aquelas famílias, aquelas pessoas que necessitam, estão com a necessidade de moradia, elas procuram a Secretaria de Habitação, preenchem este formulário, lá é um formulário feito no sistema, o nosso atendente ele vai perguntar ali quantos filhos, se a pessoa ela recebe algum benefício, se ela tem alguma deficiência, se ela mora numa área de risco, e o programa automaticamente vai perfilando e criando assim essa configuração para fins de seleção. Logicamente que aquelas situações que carecem de uma atenção do município, da secretaria, o estado de miserabilidade e vulnerabilidade mais acentuado, o Serviço Social da Habitação ela busca fazer um atendimento mais rápido no sentido de prover habitação. Prover habitação não é uma matéria simples, né? Ela não é fácil de se aplicar. Por quê? Porque envolve muitas mãos. Não apenas... o ideal seria que não apenas o poder público se envolvesse nessa questão, que é uma questão de Estado, mas também pudéssemos ter outras formas de garantir esse direito, porque ele não é barato também, né? Hoje, prover habitação depende de recursos, depende de muito dinheiro. Uma habitação hoje popular, ela está aproximadamente R$200 mil nas formas que o governo estipula essa nossa tratativa. Eu falo isso porque daqui a um pouco alguém pode dizer para nós, não, mas eu consigo construir com menos. Tudo bem, mas o poder público ele não consegue construir com menos, ele tem que seguir essa orientação maior, até para poder dar transparência, até para poder dar certeza desse processo e garantir, sim, a produção de moradias dignas para as famílias. Até porque é feito através da licitação, enfim. Licitação, serviço, engenharia, e quando envolve essas questões legais, ela tem esse custo realmente diferenciado. Secretário, alguns estudos também mostram, né,
o IBGE, né, que faz um censo regular, periódico, e outros institutos que tratam da questão habitacional, mostram que nós temos em torno de 6 milhões de famílias hoje no Brasil sem habitação. E temos um número maior ainda de imóveis sob a especulação imobiliária. Então, né, fazendo um cálculo rápido, se todos esses imóveis que estão na especulação imobiliária, né, fosse colocada uma família, nós não teríamos déficit habitacional. Claro que a gente sabe que envolve a questão econômica, tem outras questões, né? Mas como o senhor avalia essa situação da especulação imobiliária muitas vezes? Isso atrapalha na questão de prover uma habitação para quem mais precisa? Então, Matheus, assim, ó, é bem complexa a tua pergunta. Por quê? Porque a especulação imobiliária que você se refere é o produto imobiliário que está à venda, né? Isso nós não temos como Estado, como município, intervir, porque as pessoas, muitas pessoas que são os investidores, são os empreendedores, têm este ramo como a sua forma de lucrativa, né? Como o seu negócio. Esses números, eles existem e eles se encontram em algum momento, por óbvio. Santa Maria, nós temos um cadastro, cerca de 3 mil pessoas inscritas no cadastro habitacional, e certa feita circulou em Santa Maria cerca de 15 mil imóveis fechados, 15 mil, 17 mil imóveis fechados dentro do município. Parece que não... como é que eu vou te dizer assim, são números que em algum momento eles se encontram e a gente até se pergunta, mas como isso? Mas eu não vejo como intervir nesse processo. O ideal é o que hoje nós adotamos aqui como política pública de habitação em Santa Maria. Lá no passado, no passado próximo, né, maio de 2024, com a calamidade, a primeira solução apresentada à questão da remover as famílias das áreas de risco vamos construir. E a Secretaria de Habitação, na época, eu me lembro que eu sentei e fiz esse gancho com o prefeito Rodrigo. O prefeito era o prefeito Jorge Possobon, mas eu fiz o gancho com o prefeito Rodrigo por ser engenheiro, por trabalhar. Nós tivemos uma reunião no qual ele chamou o Sinduscom, chamou outras empresas do ramo da construção civil, e a prefeitura levou o processo de não construirmos e comprarmos aquela produção, aquela moradia que já estava pronta. E foi eu posso dizer assim que foi um movimento que começou em Santa Maria, porque a necessidade de prover habitação dada a calamidade em 2024, ela começou na nossa região central e depois ela foi chegar aí em outras cidades, onde o estrago até foi muito maior do que em Santa Maria. Mas quando aquelas cidades começaram a ver que precisavam pensar, nós aqui em Santa Maria, nós já tínhamos dado este pontapé, nós já tínhamos aberta esta porta de tratativa juntamente com o governo federal. A prova foi que Santa Maria foi um município que conseguiu a liberação via o Ministério da Cidade para que nós pudéssemos pegar aquele recurso que são os rendimentos de um contrato PAC, de um financiamento que o município tinha com o governo federal. Esse financiamento PAC, inclusive, já está pago, e por isso que eu disse que são esses rendimentos que estavam na conta de metas. É bem oportuno aproveitar esse espaço para explicar isso, porque esse dinheiro ele chegou a um montante de 21 milhões de reais que estão depositados numa conta PAC. E muitas pessoas perguntavam, mas por que não usaram esse dinheiro? Esse dinheiro ele foi muito bem usado. A Secretaria de Habitação adquiriu essa expertise de regularização fundiária, porque começamos a pegar as áreas que necessitavam de regularização fundiária. E essas áreas eram áreas de intervenção do programa de aceleração. Então, no contrato, Matheus, era condicionado à regularização fundiária. Mas, neste contrato também trazia a possibilidade de eu contratar empresas. E a nossa equipe ela começou a fazer as regularizações fundiárias de diversas vilas aqui na comunidade. Adquirimos essa expertise e não contratamos. O dinheiro ficou garantido na conta, rendendo. Por quê? Porque nós cumprimos a nossa meta contratual. E oportuno foi, quis Deus, que no ano passado nós pudéssemos pegar esses rendimentos e reconverter a ordem deles para, ao invés de construir produção de moradia,
construir moradias, nós comprássemos aquilo que estava pronto. A nossa justificativa, Matheus, ela foi muito interessante, porque nós movimentamos a economia local. No final do ano, nós injetamos, com a compra de casas que o município operou, cerca de 3 milhões. Esta semana nós pagamos mais 10 casas, ou cerca de 2 milhões de reais entrou na economia local. E quando a gente compra aquilo que está pronto, e essa é uma política que nós vamos trabalhar muito forte, já sentei com o prefeito Rodrigo, com a prefeita Lúcia e comentei com eles, nós vamos seguir esta linha, porque é melhor para o município, é saudável para o município. Quando eu tenho que lotear uma área para produzir habitação, Matheus, eu tenho que levar equipamento de saúde, equipamento de educação, eu tenho que pavimentar, eu tenho que ter licenças, eu tenho que maturar todo um projeto, aprovar esse projeto. Quando eu compro aquilo que já está pronto para uso, eu não tenho que fazer isso. O município não precisa, porque esse lote, este imóvel com condições de habitabilidade, ele já está inserido no ordenamento urbano, ele já está inserido no meio onde existe escola, existe segurança, existe iluminação, existe transporte coletivo, existe coleta de lixo. Então, assim, eu entendo hoje como a compra daquilo que está pronto para prover habitação para quem precisa, o melhor negócio hoje. Tanto para quem precisa, quanto para a prefeitura, porque o processo se torna mais rápido, e quanto para você que está ali disponibilizando o imóvel para venda, também vai receber. Bem interessante isso. Secretário, eu lembro, talvez eu penso até que o senhor me corrija, porque o senhor tem conhecimento na área, né, e está acompanhando há bastante tempo toda essa questão. Mas eu lembro que logo após as enchentes que teve em maio do ano passado, entre as medidas do governo federal, o governo federal encaminhou uma medida que, por exemplo, os prédios e imóveis públicos poderiam também ser utilizados, que a gente tem aqui em Santa Maria vários, e não só em Santa Maria, em vários municípios do estado do Rio Grande do Sul e talvez do Brasil, uma quantidade considerável de imóveis públicos que estão fechados. Por caso aqui de Santa Maria, os Correios, lá na Ernesto Beck Sim. Né, agora me esqueci o nome da rua, né, com Barão do Triunfo, se não me engano, né, é ali aquela rua Barão do Triunfo, Visconde de Pelotas. Visconde de Pelotas. Ernesto Beck, Visconde de Pelotas. Aristides Lobo, ali, aquela região ali. Isso, exatamente, mas o prédio fica nessa esquina, sim. Ernesto Beck e Visconde de Pelotas, que está parado há muito tempo, né? Está fechado. As garagens dos Correios. Dos Correios, exatamente. O município vê essa alternativa como uma possibilidade também de potencializar a habitação aqui no município? Bem interessante, tá, Matheus? Essa disposição, ela já existe já há um bom tempo. Tanto que a Superintendência de Patrimônio da União, que cuida dos imóveis públicos da União, nós já tratamos com a SPU a entrega de áreas para a produção habitacional. A prova é que recebemos o quilômetro 2, o quilômetro 3, locais esses que já foram regularizados e as pessoas já receberam as matrículas dos seus imóveis, isso dada essa abertura da União em ceder estas áreas para fins de provimento habitacional. O teu exemplo ele é muito interessante, mas me ocorre que esse prédio, eu acho que ele não está disposto para entrega ao município, porque eu acredito que a União tem uma outra tratativa para ele. Por óbvio que aquele espaço seria muito importante, muito oportuno para provimento habitacional, seria algo bem bacana, mas nós não conseguimos avançar essa discussão, porque houve aí esse interrompimento aí da discussão, porque o governo tem uma outra tratativa, uma outra negociação para aquela área. É muito importante isso, o prover habitação. O problema é que muitas vezes o prédio, às vezes receber um prédio, um imóvel desta forma para prover habitação, ele é capaz de se tornar mais caro. Por quê? Porque a produção de habitação de interesse social, ela tem que seguir esse regramento. Por exemplo, hoje, os imóveis do Minha Casa Minha Vida, eles estão vinculados na ordem de R$200 mil. Digamos que isso é um assunto que ele adentra muito na questão imobiliária. Se for pegar um imóvel desta área para entregar para habitação de interesse social, talvez a empresa
que irá executar não tenha essa disposição também. Então tem algo que nós temos que conversar. Eu aprendi nesses anos de habitação que se eu não sentar com o construtor, digamos assim, para que aquela pessoa que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, nos assistindo, possa ficar na mesma página, eu quero dizer assim, ó, se eu não sentar com o construtor, com o empreendedor e ele não enxergar viabilidade de execução, não adianta nós termos o melhor projeto do mundo, acharmos que o nosso projeto vai ser a salvação para todos. Então, assim, é muito importante sentar com todos esses atores, né, principalmente com, eu digo, o construtor ali, o empresário, o empreendedor, o ramo da construção civil, porque se ele enxergar que há viabilidade de construir, aí eu acredito que a gente possa avançar. Se ele não enxergar desta forma, não adianta a gente ficar batendo numa tecla que não vai conseguir. A ideia é maravilhosa, mas às vezes ela não é execuível. Eu usei ali os Correios como exemplo, né? Poderia dar outros exemplos, foi só um exemplo, né? Eu acho que esse gancho que você se refere aconteceu e acontece em cidades grandes, por exemplo, prédios onde a União destinou para as prefeituras para a habitação de interesse social. Quando um prédio ele cabe à habitação de interesse social, ele é certeiro, dá para se fazer. O problema hoje é destinar um prédio, digamos assim, um prédio com muitos andares, para habitação de interesse social. Quem é que vai bancar o custo dessa habitação? Que envolve limpeza, condomínio, elevadores, seguros. Isso acaba onerando demais. E aí a habitação de interesse social ela não se sustenta num condomínio onde a pessoa ela sobrevive com o auxílio do governo e tem uma conta de condomínio de R$500, um exemplo, R$400. Mais água, mais luz, mais alimentação. Tudo aquilo que envolve mais a sua vida acaba sendo inviável. Então a habitação de interesse social ela também tem que ter esse olhar. Ela tem que se sustentar, porque senão eu acabo prejudicando a família alocada na habitação ao invés de estar ajudando. Secretário, o senhor falou que agora abriu uma nova janela do Minha Casa Minha Vida. Qual é a projeção agora do município de construção de habitações populares e de entrega, né, para o próximo período? Não, perfeito, Matheus. Nós estamos com 340 casas, 340 unidades, já foi homologado a nossa adesão, o município já aderiu ao programa Minha Casa Minha Vida, fomos selecionados e homologados na produção de 2 empreendimentos habitacionais que juntos somam 340 moradias. Nós fizemos uma troca, uma alteração de endereço que primeiramente ele seria no quilômetro 3, numa área do município, para provimento habitacional. Dada a situação climática, nós vamos refazer um estudo sobre aquela área para poder trazer mais segurança à população, e com isso nós estamos usando uma outra área que também é para provimento habitacional, uma área do município no quilômetro 2. Isso já está tudo certo, tudo encaminhado. Eu acredito que nos próximos meses nós vamos estar assinando o contrato, o prefeito Rodrigo vai assinar o contrato desses 2 empreendimentos habitacionais que chegam nessa ordem de 340, via Minha Casa Minha Vida. A pessoa tem que ter inscrição conosco, tem que estar devidamente cadastrado para participar desse sorteio, desse processo de seleção. Paralelo a estas 340 unidades, o ano passado foi emitida uma nova portaria do Ministério das Cidades, que trouxe uma outra janela, digamos assim, de tratativas para o município, onde algumas empresas já intencionaram a produção de moradia. Então hoje assim, eu não consigo trazer quantas unidades já estão aportadas nessa nova tratativa. O número inicial era 300, eu soube de uma empresa que já cadastrou cerca de 470 unidades. Eu sei de uma outra empresa que já nos procurou solicitando manifestação favorável para adesão de 300 unidades, e tem uma terceira empresa ainda. Eu não posso estar abrindo esses dados porque eles ainda não são dados certos, são movimentos em torno dessa portaria, mas nós vamos ter sim aí uma produção a larga escala de moradia para os próximos anos, é a nossa missão. Fora as tratativas do governo federal, nós seguimos comprando casas. Estamos com mais um processo de compra em andamento dentro da Secretaria de Finanças, que é um procedimento licitatório, e vamos atender todas essas famílias que estão aí classificadas nas áreas de risco 4, né, risco muito alto, e foram identificadas através
através do nosso programa do aluguel social, porque aqui na outra oportunidade, Matheus, nós falamos bastante sobre o aluguel social. Foi uma ideia inovadora do município. Que ainda está vigente, né? Está vigente, vamos prorrogar por mais 12 anos. Por mais 12 meses. 12 meses. Ano. Aqueles casos, logicamente, que já foram assistidos, nós já estamos fazendo os distratos. Segue o monitoramento dessas áreas. Nós estamos com bastante trabalho, bastante demanda aí e vamos conseguir atender sim a nossa comunidade. Pois é, sobre essa questão, secretário, das pessoas que foram atingidas pelas enchentes. Quantas pessoas já estão, que viviam em área de risco, né? Eram, se não me engano, 300 famílias naquela época, ao todo, né? Pouco mais. Quantas já estão morando na sua casa própria? Quantas casas foram adquiridas e quantas ainda estão aguardando e morar na sua casa própria? Não, tranquilamente 45 famílias já estão dentro de casas próprias, tá? 45 famílias já estão dentro das casas no qual o município adquiriu através de permuta, através do nosso contrato de repasse e através do programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução. Hoje mesmo pela manhã eu conversava com a Caixa Econômica Federal e estamos aí atualizando quantos novos contratos serão assinados nos próximos dias. Então, assim, ó, esse processo ele realmente demorou a dar tração ao processo. E a justificativa é simples, é novo. Não existia forma de como resolver esse problema. Se falava na compra e aquisição de imóveis, falamos bastante, replicamos tanto e conseguimos criar as rotinas para fazer essa compra. Tanto Caixa Econômica Federal quanto Prefeitura de Santa Maria. E um detalhe interessante, a nossa cidade, ela se destacou, Santa Maria se destacou porque ela teve duas formas de adquirir imóveis. Através do Minha Casa Minha Vida Reconstrução, que é o que está atendendo todas essas cidades que foram atingidas pela calamidade, e Santa Maria usando do seu próprio programa Compra Assistida. Esses dois programas, eles começaram a caminhar praticamente juntos. O nosso ele avançou um pouco mais por ser local e agora pegando um pouco mais de tração também o Minha Casa Minha Vida. Hoje eu já emiti cerca de 3 assinaturas de isenção, ou seja, são mais 3 contratos que estão sendo firmados. Esta ideia, ela veio para ficar. Então nós vamos continuar trabalhando esse processo de compra assistida, vamos atender as famílias. Eu tenho cerca de 299 famílias dentro do aluguel social, ainda estamos pagando. E esse número ele não é um número fixo, porque ele já está diminuindo e a ideia dele é que nós venhamos chegar a zero, porque não é saudável para o município continuar pagando o aluguel social e nós vamos continuar comprando. Então hoje, os nossos planos de trabalhos referente às áreas atingidas chegam a 397 famílias que precisam ser atendidas. Dessas, nós vamos dar continuidade, com certeza. E o aluguel social, ele precisa ser encaminhado aqui para a Câmara para ser renovado ou pode ser renovado por mais 12 meses automaticamente? Matheus, nós temos uma prerrogativa de apenas fazer a suplementação desses valores, tá? Porque a lei já fez essa previsão. Já previu. Então, assim, então ela já cabe a prorrogação conforme a necessidade do município. O que eu tenho na Câmara agora sendo, nesses dias sendo trabalhado é a tramitação de um projeto de lei de doação das áreas para o quilômetro 2, né, essa doação das áreas para o fundo de arrendamento residencial, onde o Minha Casa Minha Vida vai poder construir nesses terrenos que são públicos, são propriedades do município, e tem um projeto de lei muito bacana que nós conversamos com o prefeito Rodrigo, tanto que ele está entrou nesses dias para a tramitação junto aqui na Casa Legisladora, que é a conversão das concessões de direito real de uso em títulos de propriedade. Esse é um projeto sensacional, Santa Maria mais uma vez saindo na frente, é um projeto pioneiro no país em converter aquelas famílias, aquelas matrículas, onde as famílias receberam as moradias através de uma concessão de direito real de uso, elas vão poder ser proprietárias desses imóveis e não mais esses imóveis estando vinculados ao domínio público. É uma grande sacada aí que a Secretaria teve, conseguir construir isso com o prefeito Rodrigo. O prefeito Rodrigo adorou a ideia e colocamos ela em tramitação. Eu acredito que tão logo nós vamos ter a sanção dessa legislação que vai ajudar muito a nossa comunidade. Nós tratamos bastante da questão da habitação, né? Como não poderia ser diferente, né? Do Santa Maria, último
a última habitação popular de interesse social construída assim, em grande escala foi em 2016, o senhor mesmo falou, né, no Leonel Brizola, né? Então, mas também tem uma importância muito grande a questão da regularização fundiária. O senhor falou aqui nos bastidores que a regularização fundiária está andando a pleno. Queria saber assim quais áreas que ainda estão em processo de regularização, né? E para, num período a curto e médio prazo, estarem regularizados. Matheus, essa tua pergunta ela é muito difícil para eu responder agora de pronto. Por quê? Porque nós estamos com 53 áreas em regularização neste exato momento. Então, assim, ó, daqui a pouco até a hora deste programa ir ao ar, eu vou ter um número maior que esse, né, em processo de regularização, mas também já terei feito outras entregas. Nós entregamos nos últimos 8 anos mais de 12 mil títulos de regularização fundiária. Por quê? Porque a Santa Maria tem sido sim a cidade que mais regulariza no estado. Nós estamos vivendo esse processo de regularização porque entendemos que quando você regulariza o imóvel, além de você inserir este parcelamento de solo, aquele núcleo, aquela vila, no ordenamento territorial, dando condições, inserindo ela no meio urbano, dando condições para que a prefeitura possa ir fazer a intervenção, fazer a rua, fazer o arruamento, melhorar a rede de água, a rede de luz. Nós temos exemplos como aqui na Gari, recebeu uma rede nova de energia elétrica, no Alto da Lorenze, uma rede nova de energia elétrica. Tantas outras áreas, no Cerrito, áreas que a rede era precária no Monte Betel, lá na regularização fundiária do Monte Betel, recebeu rede de água potável e recebeu uma rede de energia elétrica nova, ou seja, aquela rede precária que trazia tantos prejuízos para todos os moradores, elas estão deixando de existir em Santa Maria, porque a regularização, uma das vantagens da regularização fundiária é justamente isso, é reordenar, inserir aquele espaço no ordenamento territorial, no meio urbano e levar esses serviços com qualidade, dar condições da prefeitura levar esses serviços. Então, assim, ó, hoje, como eu disse, nós estamos com cerca de 53 projetos em andamento das mais diversas áreas da cidade. Regularizações grandes e regularizações pequenas, 9 lotes, 18 lotes, 20 lotes, 90 lotes, dependendo do tamanho do núcleo. Cabendo a regularização fundiária, vai ser regularizado. Então é um trabalho que nós estamos fazendo aí, como eu bem disse, já está em pleno vapor e vamos continuar. Existem muitas áreas. Eu falei no outro programa e vou repetir porque é uma frase que eu costumo, eu tenho o hábito de falar. Santa Maria levou muito a sério nascer na Rua do Acampamento. Santa Maria, e infelizmente as comunidades elas foram se acampando no passado e não se pensava a cidade, não se pensava em meios. Uma situação ruim de falar, assim, porque muitas vezes as pessoas chegavam para nós e falavam assim, secretário, na minha rua não entra o caminhão do lixo. E é pesado o que eu vou dizer agora, mas é uma verdade, por óbvio. O telemoto não quer entrar na rua. Por quê? Porque não tem acesso, é difícil. A ocupação ela foi muito desordenada. E hoje o processo de regularização fundiária ele vem trazer essa garantia. Garantir com que o serviço público de qualidade chegue até aonde tem que chegar, logicamente nas formas da lei. E uma das grandes, e assim, ó, das consequências mais lindas que eu vejo do processo de regularização fundiária é quando você entrega, Matheus, a matrícula ao cidadão e a pessoa pega aquela matrícula e a primeira coisa que ela faz bem assim, olha, eu vou trabalhar, eu vou deixar meu filho na escola, eu vou deixar minhas crianças na escola e agora eu vou procurar emprego, porque agora eu tenho a segurança que ninguém vai ocupar o que é meu. E isso assim, é algo que me chocou bastante lá no passado, quando eu comecei a trabalhar com regularização fundiária, que as pessoas não saíam para trabalhar, não deixavam os filhos na escola com medo que alguém chegasse no seu espaço, no seu terreno e ocupasse, e ela não teria nenhuma garantia para dizer, não, esse terreno é meu, só um pouquinho. Então, assim, ó, é uma das coisas mais lindas que acontece no processo de regulação fundiária, é quando tu traz essa segurança, essa dignidade, e a pessoa possa viver melhor naquele espaço. Então, certamente, regularização fundiária é uma das matérias que a gente mais gosta de trabalhar e vamos continuar para poder levar esse sentimento, né, esse resultado a todos aqueles que precisam. Como eu disse, né, a política pública de habitação que a Secretaria de Habitação trabalha é para quem precisa e nós vamos
dar continuidade a isso. Tá certo, secretário. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Já acabou o nosso tempo? Já acabou, já passamos, inclusive, Brinca. alguns minutos. Passa rápido, né? Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite através da SECOM, da Secretaria de Comunicação. A gente sabe que a agenda dos secretários, das secretárias não tem muita flexibilidade muitas vezes, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Sempre um prazer, sempre às ordens. Agradecemos também a você por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara e da Diretoria de Comunicação Social aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Destacamos também que você pode seguir acompanhando as principais notícias do Parlamento Municipal através das nossas redes sociais, através do nosso YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, e também através do nosso canal aberto 18.2. Até o próximo Câmara Entrevista.